O presidente Jair Bolsonaro fará pronunciamento esta noite para anunciar medidas de combate aos incêndios na Amazônia. Decreto autoriza o emprego das Forças Armadas nas operações. Queimadas provocam protestos no país e no mundo. Aqui em Londres, o protesto reuniu um número muito grande de não brasileiros. Incêndios e estiagem levam o governo do Acre a decretar estado de emergência. Mulher sobrevive à tentativa de assassinato e desmente versão do ex-marido de que foram vítimas de um assalto. Idoso é agredido por motorista após batida de carro e sofre traumatismo craniano. A Polícia Federal faz buscas nas casas do banqueiro André Esteves e da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster. Dólar sobe. Tem a maior cotação em 11 meses após a China anunciar novas tarifas sobre produtos dos Estados Unidos. O setor de serviços lidera a criação de vagas com carteira assinada em julho. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. 2 homens morreram baleados quando estavam a caminho do trabalho em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As famílias responsabilizam policiais. Já a Polícia Militar diz que os rapazes foram atingidos durante tiroteio com bandidos em fuga. A despedida precoce foi marcada por muita dor e revolta. Diego de Souza Ferreira, de 31 anos, morreu com um tiro nas costas. Um garoto alegre, pai de família, deixou um filhinho, se eu não me engano, de 7 e um de 4 anos. E o que mais dói é saber que quem tirou a vida do Diego foi o poder público. Já Leomir de Souza, de 29 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi enterrado nesta sexta-feira. Eles foram mortos quando seguiam para o trabalho na BR-101 em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O carro com as 2 vítimas bateu de frente com o veículo dos bandidos que seguia na contramão. Policiais perseguiam os criminosos e, após o acidente, começou a troca de tiros. Em nota, a Polícia Militar afirmou que 2 criminosos morreram no local e outros 2 homens foram atingidos por armas de fogo, mas não esclareceu em que circunstâncias. Segundo os parentes das vítimas, os PMs atiraram nos 2 colegas de trabalho quando eles tentavam fugir do tiroteio. O cenário que a gente encontrou lá dos fatos não condiz com o que a polícia diz que eles estiveram na linha de tiro do confronto entre a polícia e os bandidos. Ele estava a uma distância de quase 10 metros do carro dele já, e num lado totalmente oposto, onde os bandidos foram alvejados. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, 194 pessoas morreram em decorrência de intervenções policiais no Rio de Janeiro só em julho. Em 12 dias de agosto, 6 inocentes foram mortos pela PM no estado. É inadmissível um menino sair de casa para trabalhar e aconteça isso e nada é feito e a gente achar que isso é normal e que isso faz parte, não faz parte, não é normal. Um empresário foi preso por tentar matar a ex-companheira em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele disse para a polícia que os 2 foram atacados por assaltantes, só que a mulher, depois de fingir que estava morta, contou a verdade no hospital. Ferida ainda na maca do hospital, Marilene Wagner, de 60 anos, desmascarou o ex-marido. Eu vi ele parar o carro e disse que o carro estava falhando. E o carro não estava falhando. Desceu, me encheu de tiro. Segundo a polícia, José Antônio Sartori, de 61 anos, disparou pelo menos 6 vezes em Marilene, que é servidora da Câmara Municipal de Taquara. Depois ele tentou me asfixiar. Eu fiz de conta que eu morri. Parei de respirar. Só respirei pela boca bem fraquinho. Ele, inclusive, olhou o meu pulso. E daí foi quando ele trouxe aqui para o hospital, porque achou que eu estava morta. Mas foi ele. Eu vi. Ele é psicopata. O crime aconteceu nesta estrada no interior do município, enquanto o casal voltava de um jantar em Porto Alegre na madrugada de quinta-feira. O homem levou a ex-esposa para o hospital de Taquara e disse aos médicos que eles tinham sido assaltados. O marido foi preso em flagrante. Segundo a investigação, ele simulou o assalto para tentar se livrar da acusação de homicídio. No começo do mês, José Antônio ainda registrou o sumiço da arma dele. Ele premeditou o delito. Por quê? Porque ele usou a luva, porque ele registrou o furto da arma. Marilene e José Antônio foram casados até 2001 e se reaproximaram recentemente. Eu não queria porque eu sabia quem ele era já desde o começo. Tá?
Só que a situação, ele é teu pai. Tu não quer acreditar que esse tipo de coisa vai acontecer. Essa é a verdade. Marilene está na UTI. O estado de saúde dela é grave. O SBT teve acesso a mais um depoimento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. O motorista de aplicativo contou detalhes que reforçam a suspeita de um crime premeditado. Daniel Pereira Solter diz que conheceu Lucas, filho adotivo do casal, em uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e que 3 dias antes do crime, o rapaz perguntou se ele teria uma arma para vender a um amigo. O motorista fez contato com um homem que atende pelo apelido de Playboy da Nova Holanda. Ele tinha uma pistola para vender por R$ 8.500. Segundo Daniel, no WhatsApp do interessado em comprar a arma, estava a foto de Flávio dos Santos Rodrigues, outro filho do casal. Na antevéspera do crime, o motorista levou os 2 irmãos até a comunidade Nova Holanda, na zona norte do Rio, e diz que viu quando eles compraram a pistola. Pouco antes do assassinato, Daniel disse que levou Lucas para a casa de Flor de Lis com uma mochila. Minutos depois, o rapaz voltou sem ela e pediu uma corrida para um baile funk. Na tarde de domingo, já com o pastor morto, o motorista disse que um traficante pediu para que ele fosse até a comunidade. Lá foi obrigado a dar explicações sobre o paradeiro da mochila. Daniel ligou então para Flávio, que contou sobre a prisão de Lucas. 5 minutos depois, uma mulher telefonou para o motorista pedindo para que ele acompanhasse até a favela. Daniel viu então quando ela entregou para o traficante a mesma mochila que Lucas tinha deixado na casa de Flor de Lis. Olhando as fotos, o motorista disse que a mulher pode ser Simone dos Santos Rodrigues, filha de Flor de Lis, ou Lohane dos Santos Oliveira, neta da deputada. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado a tiros na madrugada de 16 de junho na garagem da casa da família em Niterói, na região metropolitana do Rio. Flávio e Lucas, 2 filhos da vítima, foram presos e indiciados pelo crime. A deputada Flor de Lis e a família não irão se pronunciar sobre o depoimento de Daniel Pereira Solter. Nós não conseguimos contato com a defesa dos irmãos Flávio e Lucas, que são suspeitos do crime. Um fisiculturista é investigado por agredir um idoso após um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. A vítima teve traumatismo craniano e perdeu parte da memória. Uma agressão difícil de aceitar. É um momento muito triste, porque você vê uma pessoa que é tua jogada no chão. Isso mais difícil para os moradores. E nós vamos voltar para as comunidades cariocas e as comunidades carentes do Brasil inteiro. O governo autorizou o uso das Forças Armadas durante um mês para ajudar a combater os incêndios florestais na Amazônia. Desde cedo, as queimadas na região amazônica dominaram a agenda do governo. Pela manhã, Jair Bolsonaro fez um discurso na cerimônia do Dia do Soldado. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. O comandante do Exército manteve o tom. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. O ex-comandante general Vilas Boas disse nas redes sociais que as reações internacionais sobre a Amazônia ultrapassaram os limites do aceitável e que é hora do Brasil e dos brasileiros se posicionarem firmemente diante dessas ameaças. Com tantas reações negativas e pressões sobre o governo brasileiro, o presidente convocou reuniões de emergência para tratar do tema. Daqui a pouco, Jair Bolsonaro vai anunciar em rede nacional de televisão e rádio as primeiras ações do governo no combate às queimadas e ao desmatamento na região amazônica. Entre elas, já está definido o envio de tropas do Exército entre 24 de agosto e 24 de setembro para a garantia da lei e da ordem. O governador de Roraima veio pessoalmente pedir a Bolsonaro ajuda para os 9 estados da Amazônia Legal. Oficialmente, apenas Roraima e Rondônia fizeram esse pedido. Os estados da região amazônica não têm condições hoje só
de fazer o combate a incêndios florestais. Por isso, nós estamos solicitando a ajuda do governo federal. As consequências dos incêndios não preocupam só governadores dos estados afetados. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, pediu agilidade contra as queimadas. Acho que não é momento de rechaçar qualquer tipo de auxílio internacional. Acho que o Brasil tem que estar disposto, sim, a receber apoio internacional, porque é algo que preocupa o mundo todo. Nós temos, inclusive, a preocupação do ponto de vista comercial, né, para que não haja qualquer movimento de boicote à produção brasileira. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também falou do tema. A notícia realmente ela preocupa, mas eu acho que a gente tem que baixar a temperatura. Primeiro, as queimadas no Brasil, elas todo ano acontecem. Queimadas, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é queimada, outra coisa é incêndio. E o Brasil, se precisar ajuda, vai pedir, com certeza, porque sabe da importância desse patrimônio que é a Amazônia para os brasileiros. Eu tinha com a bancada do agronegócio que está preocupada. Eles já marcaram uma audiência no Brasil com o embaixador da Grã-Bretanha. Eu me coloquei à disposição para que a gente visite os países, né, que a gente entenda que cabe visitar para falar sobre a região amazônica. E hoje foi um dia de protestos em defesa da Amazônia em vários estados brasileiros. Em São Paulo, manifestantes tomam a Avenida Paulista. O protesto começou pouco depois das 18 horas. Neste momento, o trânsito está interditado nos dois sentidos, na altura do MASP. 4 quarteirões estão tomados. Os manifestantes pedem a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e que parem a destruição da Amazônia. A Polícia Militar, a Companhia de Engenharia de Tráfego informaram que não irão contabilizar o número de pessoas presentes no ato. Mais cedo, houve protestos em outros estados. No Rio de Janeiro, centenas de pessoas se concentraram na Cinelândia, no centro da cidade. Muitos carregavam cartazes de protesto contra o desmatamento e as queimadas. Alguns pintaram o rosto. Em Brasília, representantes de movimentos sociais fizeram uma caminhada até o Ministério do Meio Ambiente. Durante o percurso, os manifestantes gritaram palavras de ordem e fizeram encenações. Uma das reivindicações foi a saída do ministro Ricardo Salles. Os manifestantes pediram mais investimentos na prevenção de incêndios e a demarcação de terras indígenas. O Ministério Público Federal está investigando se tem fundamento a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais poderia ter manipulado dados que apontam o aumento do desmatamento no país. O INPE e os Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia receberam hoje questionamentos sobre essa situação e também vão ter que explicar o que o Brasil está fazendo para cumprir obrigações nacionais e internacionais, como, por exemplo, o Acordo do Clima de Paris. O combate aos incêndios deste ano sofreu um baque com o corte de verbas do orçamento. Em estados como o Pará, a população já sente os efeitos da queimada. Seu Edivaldo tem sofrido com a fumaça. Ele mora na zona rural de Canaã dos Carajás, a 6 quilômetros do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, sudeste do estado. Aqui durante o dia, durante a noite, entra fumaça, a cinza chega até as casas, toma de conta da casa. O incêndio na área federal de preservação começou há uma semana. Em todo o país, já são quase 77 mil focos, aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Para atenuar a situação, o IBAMA autorizou o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previfogo, a contratar brigadas federais para atuar em mais de 60 municípios da Amazônia e de outros estados. Mas, apesar disso, o governo federal cortou boa parte do orçamento deste ano para a prevenção e combate a incêndios florestais. De acordo com a Associação Contas Abertas, a maior perda foi nas áreas consideradas prioritárias para esse combate.
O trabalho nesses locais perdeu mais de 13 milhões de reais, praticamente 30% do total. Já no item descrito no orçamento como fiscalização ambiental, prevenção e combate a incêndios florestais, o corte foi de 5.400.000. O governo não comentou esses números. A situação nos estados também é grave. O governador do Pará diz que 72% das áreas onde há desmatamento e queimadas são federais. Ele assinou uma carta junto com outros governadores da região, solicitando que o governo federal possa cooperar e colaborar para a formação de brigadistas. As queimadas fizeram o governo do Acre decretar situação de emergência ambiental no estado. Com a medida, será possível adquirir materiais e serviços de controle do incêndio sem a necessidade de licitação. Foi montada uma força-tarefa que vai envolver autoridades, institutos ambientais, bombeiros e policiais no combate aos focos de incêndio, tanto na capital Rio Branco quanto no interior do Acre. Em caso de riscos, agentes públicos poderão entrar nas casas, mesmo sem ordem judicial, para retirar pessoas e proteger a população das queimadas. Outro estado que está em situação de emergência desde o início do mês é o Amazonas. Só nos 20 primeiros dias de agosto foram identificados mais de 5.500 focos de incêndio em todo o estado. Esse número já é quase 3 vezes maior que o registrado entre janeiro e julho deste ano. A região que mais sofre com as queimadas é o sul do Amazonas. Em Rondônia, os atendimentos em unidade de saúde triplicaram desde o início das queimadas. Após 45 dias de seca, uma chuva fora de época conseguiu apagar alguns focos de incêndio, mas a situação ainda é preocupante. O fogo que vem consumindo a Amazônia fez com que Porto Velho ficasse por mais de 10 dias coberto com uma nuvem de fumaça e fuligem. O fenômeno compromete a visibilidade e até as rotas de voo tiveram que ser modificadas por falta de condições de pouso na capital. A nuvem de fumaça também dificulta a vida dos motoristas do Tocantins, que precisam ter cuidado redobrado nas estradas por causa da grande cortina que invade as pistas. No sul do estado, no município de Peixe, um incêndio que teve início às margens de uma rodovia já dura mais de uma semana. Em Mato Grosso, o estado mais atingido pelas queimadas, os focos de incêndio se propagam em ritmo acelerado e já passam de 13 mil. O número é quase 350% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Um dos pontos atingidos é o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O fogo já destruiu 10% da unidade de conservação e agora se concentra em um local de difícil acesso. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro mentiu durante a reunião do G20 no Japão sobre o comprometimento do governo brasileiro com a preservação do meio ambiente e que, por este motivo, a França irá se opor ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A Finlândia, que preside temporariamente o bloco europeu, avalia a possibilidade de um boicote à carne brasileira. O presidente americano Donald Trump diz que conversou com Jair Bolsonaro no início da noite e afirmou que os Estados Unidos estão prontos para ajudar a combater os incêndios na Amazônia. Em várias cidades do mundo, houve protestos contra a política ambiental do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou pelas redes sociais que lamenta a posição do presidente francês Emmanuel Macron em chamá-lo de mentiroso. Bolsonaro disse ainda que, como chefe de uma das maiores democracias do mundo, deseja paz e felicidade ao povo francês. Num dia em que o governo brasileiro sofreu pressão de países do bloco europeu, como nós acabamos aí de ver, o Mercosul fechou um acordo comercial com a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, que não fazem parte da União Europeia. Com o tratado, o Brasil poderá comprar insumos mais baratos para a produção de manufaturados. Os setores industriais mais beneficiados serão os de vestuário, calçados, produtos de cerâmica, madeira e químicos orgânicos. O acordo ainda terá que ser aprovado pelos parlamentos dos países envolvidos. Você vai ver em instantes. O Brasil tem o 4º mês seguido com abertura de empregos com carteira assinada. É já já.
Brasil registrou em julho o 4º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos. Mais de 43 mil vagas com carteira assinada foram abertas, segundo o Ministério do Trabalho. O anúncio é, na verdade, um pedido desesperado por emprego. Depois de mais de 2 anos na busca por uma vaga, o jeito foi pedir ajuda nas ruas. Fazia diversos processos seletivos, no final não contratava porque não tinha experiência. Então eu resolvi fazer a faixa. E não é que deu certo. O sonho de vestir o jaleco branco virou realidade e de ter a carteira assinada também. Gleciane começa a trabalhar como enfermeira daqui a uma semana. E a atitude contam mais que a experiência. Para nós, na verdade, o principal objetivo é o quê? É que a pessoa tenha um comportamento de fazer, porque a questão técnica eu consigo desenvolver. Agora, o comportamento e a atitude que a pessoa tem, não. Entrar para o seleto grupo de trabalhadores formais é o sonho de muitos brasileiros. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que no mês de julho o número de contratações superou o de demissões. O saldo no período foi de 43 mil empregos criados. Foi o 4º mês seguido com resultado positivo. 7 setores da economia contrataram mais do que demitiram. No topo da lista, como é de costume, está a construção civil, com mais de 18 mil vagas de trabalho. Na sequência estão os setores de serviços, indústria de transformação e comércio. Só a administração pública teve saldo negativo de vagas. Está faltando um pouco de arranque, está faltando um pouco de medidas de curto prazo que deem já um aumento da demanda agora, que é capaz de aumentar a produção, e que seriam sustentados por essas demandas, essas mudanças de longo prazo, como as reformas que vêm acontecendo. A irmã da Gleciane, que mostramos no início da reportagem, faz parte do grupo dos que procuram um emprego. O meu sonho agora é receber a ligação e falar: Iris, vem aqui que chegou o seu momento que nós vamos te contratar. Operação Lava Jato. A Polícia Federal fez hoje buscas nas casas de André Esteves, ex-presidente do Banco BTG Pactual, e de Graça Foster, ex-presidente da Petrobras. Os dois foram citados na delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Os policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, foram até a sede do Banco de Investimentos BTG Pactual. Outro alvo foi o apartamento do empresário André Esteves. Ele é sócio do BTG e já foi preso por suspeita de tentar obstruir a Lava Jato. Mas a investigação foi arquivada e hoje o banqueiro trabalha normalmente. No edifício onde André mora, em Ipanema, ele não estava. Esta foi a segunda operação nesta semana, baseada na colaboração premiada de Antônio Palocci. Ele nos dava um caminho, nos explicava aquele documento, nos mostrava para onde podíamos seguir, se estávamos certos, se estávamos errados. No fim da campanha eleitoral de 2010, André Esteves teria acertado com o ex-ministro o pagamento de 15 milhões de reais para garantir privilégios ao BTG do financiamento da construção de navios sonda. Os policiais foram ainda à casa de Graça Foster, em Copacabana. Ela presidiu a Petrobras entre 2012 e 2015. Esta é a primeira vez que Graça Foster é alvo da Operação Lava Jato. O Ministério Público apura informações retiradas de e-mails de Marcelo Odebrecht e da delação de Palocci, que indicavam que ela tinha conhecimento de um esquema de corrupção dentro da Petrobras e não fez nada para impedir que a empresa fosse lesada. Não só teve conhecimento dos crimes graves cometidos na Petrobras, já desvendados ao longo da Operação Lava Jato, mas atuado para abafar especificamente em um contrato da área internacional envolvendo a Odebrecht. A Força Tarefa também investiga a venda pela Petrobras de blocos de exploração de petróleo na África em 2013. Segundo a investigação, esses ativos foram avaliados inicialmente com preços entre 5 bilhões e 8 bilhões de dólares. Mas ao final do processo, o BTG pagou 1,5 bilhão de dólares pela metade desses ativos, um prejuízo de 6 bilhões de reais aos cofres da estatal. O BTG Pactual informou que está à disposição das autoridades e negou qualquer irregularidade. A defesa de André Esteves classificou a operação de hoje como assustadora e disse que ela é baseada na desacreditada delação de Antônio Palocci. Nós não conseguimos contato com os advogados de Graça Foster.
A seguir, Bolívia vai usar o maior avião do mundo para combater incêndios florestais. Depois das críticas aos gastos da família real, o príncipe William e a duquesa Kate e os filhos pegam um avião de baixo custo. É daqui a pouco. Uma adolescente do Rio Grande do Sul que estava havia 6 meses na casa dos tios nos Estados Unidos foi levada para um centro de imigrantes ilegais. Ela passou um dia no México e na volta acabou retida na fronteira. Há uma semana, eles não desgrudam do celular. Natália Kinig Neto, de 17 anos, foi retida na fronteira do México com os Estados Unidos e levada para um abrigo de imigrantes ilegais em Chicago. Natália foi para os Estados Unidos em fevereiro, passar uma temporada na casa dos tios, que moram no Texas, no sul do país. Na quinta-feira da semana passada, ela e o casal haviam ido para o México. Na volta, foi separada dos parentes e retida em um centro para imigrantes. A gente conseguiu contato com o Itamaraty e o Itamaraty, dali a pouco, localizou ela. Mas isso foi no finzinho do dia seguinte. O pai só soube o motivo da filha ter sido retida quando ela ligou no sábado. A última informação que ela me deu: ô pai, me falam aqui para mim que eu estou aqui porque eu estudei e eu tinha o visto de turista. Me tirem daqui. A única coisa que ela diz, me tirem daqui. Então, uma mãe escutar isso de um filho, não tem como. É muito difícil, muito difícil. O Itamaraty, responsável por prestar assistência aos brasileiros que vivem fora do país, disse que acompanha o caso e não pode fornecer outras informações. À família, o órgão deu apenas uma resposta. É para mim ficar tranquilo que ela está num lugar legal. O dólar comercial terminou a semana em alta, vendido a R$ 4,12. É a maior cotação da moeda americana em quase um ano. Já a Bolsa de Valores recuou 2,34%, menor patamar desde junho. Esse resultado é um reflexo do novo capítulo da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Hoje, o governo de Pequim subiu o tom e anunciou novas tarifas sobre produtos americanos. O comunicado do governo chinês aconteceu no fim da sexta-feira, horário de lá. Deste lado do mundo ainda era cedo, mas nem por isso Trump deixou de agir. Em uma série de publicações nas redes sociais, o presidente americano disse que os Estados Unidos não precisam da China e que orientou empresas a buscarem outros mercados. A fúria de Trump é porque Pequim decidiu impor tarifas de 5% a 10% sobre 75 bilhões de dólares em produtos americanos. A taxação vai acontecer em 2 momentos, no começo de setembro e em dezembro, mesmo período em que os Estados Unidos vão cobrar novas tarifas dos produtos chineses. O toma lá da cá gerou uma reação em cadeia no mercado financeiro. As principais bolsas do mundo despencaram. Aqui em Wall Street, o cenário também foi negativo. O índice Dow Jones perdeu mais de 600 pontos e terminou a sexta-feira com queda de 2,37%. A retaliação de Donald Trump veio no fim da tarde de hoje. O presidente americano anunciou que vai aumentar as tarifas sobre produtos importados da China de 25% para 30%. Trump ainda afirmou que as mercadorias que seriam taxadas em 10% a partir de setembro agora serão tarifadas em 15%. A decisão afeta mais de $500 bilhão em bens chineses. A Bolívia alugou o maior avião do mundo para ajudar no combate ao incêndio florestal. O fogo já destruiu uma área de mais de 700 mil hectares perto da fronteira com o Brasil. O Boeing 747, batizado de Supertanker, chegou hoje à região de Santa Cruz de la Sierra. O avião, que pertence a uma empresa americana, consegue transportar até 100 mil litros de água. Milhares de pessoas deram as mãos e formaram uma corrente humana de 40 quilômetros em Hong Kong. O território autônomo enfrenta uma série de protestos contra a China. Uma usina nuclear flutuante zarpou hoje do norte da Rússia e vai percorrer 5 mil quilômetros para fornecer energia para regiões remotas. Ambientalistas criticaram a iniciativa pelo risco de acidente nuclear.
O príncipe William, a duquesa Kate Middleton e os filhos viajaram em uma companhia aérea de baixo custo. A família chamou a atenção dos britânicos, que têm criticado as viagens do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle em aviões particulares. Você fica agora com o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, e logo depois vem o Roda Roda Jequiti. Uma boa noite a todos. Uma boa noite e até amanhã.